Das nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Não andamos com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra, que é luz para os nossos corações, guia para as nossas vidas. Pai querido, que possamos compreender o significado desta palavra que estamos lendo hoje e aplicá-la aos nossos corações. Pedimos também que tu nos purifiques de todo o pecado, de toda impureza, para que estejamos mais abertos à ministração do Espírito Santo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Nesta segunda carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo aborda a difícil e complexa questão do sofrimento humano. Sofrimento humano. Hoje é impossível pensar em uma vida sem pensar também em sofrimento. E os nossos antepassados cristãos não foram imunes ao sofrimento. Sofreram tanto
ou mais ainda do que nós. Paulo e seus companheiros sofreram muito. Quando nós lemos a vida de Paulo, descrita nos livros do Novo Testamento, o apóstolo menciona que diversas vezes sofreu frio, sede, passou por grandes necessidades, teve fome, passou 3 vezes por situações de naufrágio, quase morreu. Paulo, inclusive, menciona que em um determinado momento da sua vida, ele ficou gravemente doente. Paulo e seus companheiros, muitas vezes, não tinham habitação adequada. Paulo foi preso, encarcerado, privado de vários bens. E, para quem já visitou uma prisão romana, sabe em que condições o apóstolo deve ter passado por alguns momentos graves de sua vida. Não bastasse isso, os primeiros discípulos cristãos, e muitos cristãos até hoje, ainda são vítimas de perseguição e calúnia. Lembram-se de Nero? Nero incendiou a cidade de Roma, lá por volta do ano 67, e disse que eram os cristãos os responsáveis por incendiar Roma. Cristãos eram jogados, muitas vezes, nas arenas diante de todos, em frente aos animais famintos, para que fossem devorados, e isso servia de espetáculo público, e as pessoas ainda aplaudiam o que estavam vendo. Paulo escreveu esta carta aos Coríntios porque ele estava sendo caluniado. Além de todo o sofrimento que ele estava passando, ele ainda estava sendo caluniado. Ele era chamado por fraudulento, por enganador, por parte de alguns falsos mestres da igreja primitiva. E, por ser chamado de fraudulento e enganador, alguns cristãos das primeiras igrejas realmente acreditavam que ele era um impostor. E por isso estavam se afastando da doutrina original da graça de Deus e seguindo falsos ensinos da época, entre os quais um ensino comum era de que os cristãos que não eram descendentes de judeus teriam que se submeter à circuncisão e aos rituais religiosos judaicos para conseguirem ser salvos por Deus. E Paulo dizia que isso era um ensino totalmente equivocado, que a graça de Deus em Cristo é suficiente para salvar o ser humano, independentemente de sua origem étnica. Paulo e os primeiros cristãos, além de todo o sofrimento, ainda enfrentavam a solidão, a falta de apoio, no momento em que para eles seria tão necessária a manifestação de solidariedade e amizade. Paulo, humanamente falando, teria todos os motivos do mundo para cair em profunda depressão, porque, pelo menos a curto e médio prazos, o seu futuro não lhe dava grandes esperanças. Ele sabia que o futuro que o aguardava era a morte. Mas uma morte cruel, uma morte na forma como era praticada no Império Romano, com todos os requintes de violência e hostilidade.
Paulo sabia que era isso que o seu futuro lhe estava reservando. Futuro. Futuro é algo com que todos nós nos preocupamos. Ou pelo menos, o futuro ocupa boa parte do nosso pensamento. Nós constantemente estamos pensando sobre o que o futuro nos coloca em termos de experiências. Será que eu vou dar conta de pagar todos os impostos no mês que vem? Será que eu ainda vou estar empregado daqui a 1 mês, 2 meses? Será que eu vou conseguir pagar a escola dos meus filhos? Será que eu vou ter algum tipo de promoção? O que será da minha família e a minha saúde? Os anos estão passando e o corpo vai mostrando os seus sinais, a começar, pelo menos nos homens, pelo escasseamento progressivo do couro cabeludo. Outro dia eu vi um vídeo e eu falei, não pode ser eu esse daqui. Era eu. O vídeo estava mostrando a minha cabeça numa posição de cima para baixo e eu me assustei com a minha careca. Mas isso é o que o futuro nos reserva, biologicamente falando. E a maneira como nós olhamos para o nosso futuro influencia muito o nosso estado de ânimo. Por exemplo, pessoas que se preocupam intensamente com o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, em termos de família, em termos de trabalho, em termos de posição social, em termos de casamento, será que a minha esposa vai continuar comigo, vai me abandonar? Pessoas que se preocupam muito com o futuro podem desenvolver um transtorno de ansiedade tão comum nos dias de hoje. A incidência dos transtornos de ansiedade está crescendo vertiginosamente. Da década de 60 para cá, estamos assistindo a um boom dos transtornos de ansiedade. Por outro lado, se eu vejo o meu futuro como algo desalentador, um futuro em que nada de novo vai acontecer, um futuro que será caracterizado pela mesmice, pelo sofrimento, um futuro que não me oferece grandes perspectivas, eu caio em depressão. Fico desanimado, fico triste, não quero sair de casa, perco o vigor, perco o ânimo, a força, a vontade de trabalhar. Muitas pessoas, para conseguirem sair de casa, precisam de 1, 2, 3 comprimidos de antidepressivo, porque senão não conseguem concentrar a energia necessária para enfrentar a vida como ela é. A maneira como nós olhamos para o nosso futuro influencia muito o nosso estado de sentimentos e o nosso comportamento. E é por isso que Paulo fala tanto em futuro. Principalmente, o apóstolo está preocupado com a maneira pela qual você e eu hoje encaramos o futuro. E o que Paulo transmite em sua mensagem é: para superarmos as grandes dificuldades do nosso dia a dia, para vencermos a angústia, para sermos vitoriosos sobre o sofrimento, é importante nós encararmos o futuro como algo glorioso. É importante nós encararmos não o futuro a curto e médio prazos, mas o futuro distante
como um verdadeiro presente de Deus, algo maravilhoso que Deus reservou para aqueles que vivem em comunhão com Ele por meio da pessoa de Jesus Cristo. E Paulo encarava o futuro como algo simplesmente espetacular. E quando nós encaramos o futuro desta maneira, como é que nós então passamos a agir? Paulo, neste trecho, mostra as atitudes resultantes de uma visão positiva do futuro. E a primeira atitude é uma vida de testemunho de Jesus Cristo. Quando a nossa visão de futuro é marcada pela pessoa de Jesus Cristo, quando nós entendemos que o nosso futuro é algo que vai acontecer e vai nos levar cada vez mais próximos à pessoa no sentido claro, no sentido figurado, a pessoa de Deus, e vai nos unir mais ainda a Cristo. Quando nós temos essa visão, as nossas atitudes aqui nesta vida mudam. E nós passamos a viver com o intuito de levar o conhecimento de Jesus Cristo para o nosso semelhante, para o nosso próximo. E é isto que Paulo fazia. Quando Paulo teve aquele encontro marcante com Jesus Cristo, a sua vida foi tão transformada que ele passou a empregar cada minuto que ele tinha para falar de Jesus. Ele diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Paulo mostra que a vida cristã é uma vida centralizada em Cristo. É uma vida que tem por objetivo manifestar o amor, a graça, o poder de Deus revelados em Cristo ao nosso próximo. E existem várias maneiras de ser testemunho de Jesus Cristo. Nós não precisamos ser pastores, pregadores, profissionais ou vocacionados para isso, para testemunharmos sobre Cristo. Cada um, conforme o dom que recebeu de Deus, não apenas o seu dom espiritual, mas até o seu dom natural, pode usar este dom, esta vocação, para testemunhar de Cristo. Por exemplo, você pode ser um exímio engenheiro e, através da sua dedicação ao trabalho, ter a oportunidade de falar de Jesus aos seus colegas de trabalho, aos seus vizinhos, falar daquilo que Deus fez na sua vida, de como Deus operou no seu coração, de como Deus removeu aquela natureza antiga, egocêntrica, vaidosa, arrogante, e como Deus transformou você numa pessoa solidária, numa pessoa que passa a encarar os outros de uma maneira diferente. Como Paulo diz aqui, ele que perseguia a igreja cristã, agora encara a si mesmo como servo dos outros. Uma pessoa só pode se encarar como servo dos outros se ele foi transformado por Deus. Porque o que diferencia uma pessoa regenerada por Deus de uma pessoa não regenerada por Deus, por mais religiosa que seja essa pessoa, é a sua atitude em relação a Deus e ao próximo. A natureza da pessoa não regenerada é uma natureza direcionada, voltada e dominada pelo ego. É voltada para o ego e dominada pelo ego.
O ego é o senhor das pessoas não regeneradas. Tudo que as pessoas que não têm Deus no coração fazem é para servir ao seu próprio ego. A preocupação dessas pessoas é como eu vou parecer diante dos outros, o que os outros vão dizer de mim, como os outros podem me servir melhor, como os outros podem me apreciar melhor, como os outros podem me aprovar mais e mais e mais, como que eu posso ser o assunto das rodas sociais, o que eu posso fazer para mostrar para os outros que eu sou melhor do que eles, como eu posso mandar mais nos meus funcionários a fim de que eles tenham mais medo de mim, como eu posso ser mais poderoso, mais charmoso, mais bonito, mais rico, mais isso, mais aquilo. Essa é a preocupação das pessoas que não foram transformadas por Deus. Mas quando nós temos um encontro com Deus por meio de Cristo, os nossos valores mudam totalmente. Nós passamos a enxergar a vida de uma outra maneira. Nós passamos a enxergar a nós mesmos, aos outros, a vida, ao mundo, de uma maneira completamente diferente. E é isso que Paulo diz. Paulo diz, quando eu entendi que o meu futuro é glorioso, que o meu futuro é maravilhoso, porque o que me espera é a presença de Deus e Cristo, é isso que me espera. Os sofrimentos da vida presente são leves e momentâneos, comparados com a glória do futuro que nos aguarda. Vejam, quem está dizendo que o sofrimento da vida presente é leve e momentâneo, não é uma pessoa da alta burguesia que nasceu no Albert Einstein, ou nasceu no Promátrio, ou no Santa Catarina, e vive com uma gorda mesada dos pais. Não. Quem está dizendo que o futuro é glorioso perto do sofrimento atual que é leve e momentâneo, é uma pessoa que sofreu muito, mas muito mesmo. Uma pessoa que passou por necessidades tamanhas, que se não fosse a graça de Deus, ele não teria aguentado até o fim. Ele não teria resistido. Ele não teria forças para superar as suas dificuldades. Esse homem que foi torturado, foi chicoteado várias vezes, passou frio, passou fome, passou necessidade, ficou no mar muito tempo sem ter uma terra para poder descansar, porque foi vítima de naufrágio. Esse homem está dizendo, olhe para o seu sofrimento e veja que o seu sofrimento não é nada perto do futuro glorioso que te aguarda. Olhe para o seu sofrimento como sendo algo transitório, algo fugaz, algo momentâneo, passageiro, vai passar assim, ó. Compartilho com os irmãos a minha experiência como médico de família. Eu entro em casas e eu olho para aquelas condições e eu fico me perguntando, como é que um ser humano consegue viver nessas condições? Às vezes eu não quero chocar vocês, mas a gente tem dificuldade até de andar dentro da casa por causa da sujeira que existe no chão. E existem pessoas que estão paraplégicas, vítimas de acidente vascular cerebral, morando nessas casas praticamente sem nenhum tipo de assistência da família. Eu fico me imaginando, se eu estivesse nessas condições, eu não sei o que eu faria com a minha vida. Saibam que os médicos, os profissionais da saúde, são
a classe que talvez mais apresente distúrbios de ansiedade e depressão. Mas é aí que entra a palavra de Deus. Ela nos convida a reformular a nossa visão. Sem desqualificar o sofrimento que é grande, a colocar as coisas na perspectiva correta. Ou seja, como diz o apóstolo Paulo, o sofrimento presente é leve, momentâneo, fugaz, perto do glorioso futuro que nos aguarda em Cristo Jesus. E por isso não percamos tempo. Por isso empreguemos as nossas energias, a nossa saúde, para falar para as pessoas do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Você pode fazer isto sendo médico, engenheiro, professor, comerciante, funcionário da limpeza, zelador, porteiro, dona de casa. Você pode fazer isso simplesmente sendo mãe, ensinando aos seus filhos como ver a vida cristã. Quando as nossas vidas são transformadas por Deus, cada palavra que sai das nossas bocas serve para testemunhar daquilo que Cristo fez no nosso coração. A segunda atitude mencionada por Paulo, que decorre de uma visão reformulada do futuro, é uma vida de paciência e humildade. Paciência e humildade. Paulo diz que sem paciência e sem humildade não há vida cristã. Aliás, sem paciência, sem humildade, não é possível o convívio entre as pessoas. Não há casamento que sobreviva se os cônjuges não forem pacientes um com o outro e se não forem pessoas humildes. Não há relação familiar entre pais e filhos que subsista se lá todos os membros da família não forem pacientes uns com os outros, tolerantes e humildes. Eu já mencionei isso em outro sermão. A palavra humildade tem a mesma raiz da palavra humus, que significa terra. Ou seja, humildade, literalmente, é você se colocar no mesmo nível da terra. E reconhecer que a sua origem é da terra e é para lá que você e eu vamos voltar. Sem nada. Viemos sem nada e vamos voltar sem absolutamente nada. Olhar para a terra significa despir-nos de todo tipo de arrogância, de vaidade. Humus, humildade. E eu não sou nenhum exímio conhecedor da língua armênia, mas aparentemente até na língua armênia ocorre esse mesmo processo. A palavra humildade em armênio é honarutiun. Estou certo? É isso mesmo? E hor é terra. Ou seja, aparentemente na língua armênia também existe este paralelismo entre ser humilde e olhar para si mesmo como vindo da terra e olhar tudo no nível da terra, olhar para si mesmo como você sendo do mesmo nível da terra. E é isto que Paulo descreve quando ele diz assim, que, vejam, ele usa uma expressão interessante no versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Vejam, às vezes Deus permite que as circunstâncias em nossa vida não sejam das melhores. Não sejam aquilo que a gente sonhou. Sabe por quê? Para que você se veja como um vaso de barro. Alguém já teve um vaso de barro em casa? Já teve? Ele quebra com facilidade. E Paulo diz isto para que a gente possa aprender que quando tem uma coisa boa em nós, a gente reconheça que esse poder não vem de nós, esse poder vem de Deus. Então, às vezes, Deus permite que os nossos corpos, a nossa vida emocional, a nossa vida profissional, sejam vividas como pessoas que têm vasos de barro, e pessoas que são vasos de barro, para que você dê glória somente a Deus. Para que você e eu reconheçamos que o nosso talento profissional, o talento espiritual, este dom, aquele dom, tudo aquilo que nós temos de positivo, não vem de nós, porque nós somos barro. Vem de Deus. Isso é ser humilde. Humildade não é você ficar dizendo coisas ruins para você mesmo. Eu sou um estúpido, eu sou um idiota, eu sou um imbecil, eu não presto para nada, eu não tenho valor. Isso não é humildade. Isso é sintoma de depressão, autoperseguição. Isso não tem nada a ver com humildade. Humildade é você reconhecer que todas as pessoas têm exatamente o mesmo valor diante de Deus. E tudo que você tem de bom não vem de você, vem de Deus. Por isso que Paulo diz, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E finalmente, quando nós olhamos para o futuro como algo glorioso, nós passamos a ter uma vida de fé, de esperança. Quando temos uma visão positiva do futuro, ao invés de sermos dominados pelo desânimo, pelo desalento, pela desesperança, pelo contrário, nós passamos a nos tornar pessoas cheias de vigor, de ânimo, de força, porque vale a pena viver. E quando nós temos essa visão de futuro, nós podemos reproduzir em nossa fala aquilo que Paulo diz. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, mesmo que eu vá ficando careca, mesmo que amanhã eu faça um exame de sangue e mostre que o meu colesterol está lá nas alturas, mesmo que seja diagnosticado um câncer, mesmo que o médico chegue para mim e fale, Roy, infelizmente você não vai ter mais do que 2, 3 meses de vida, mesmo que eu olhe para a minha vida e veja que humanamente está tudo perdido, o meu homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ou seja, o seu verdadeiro eu, o novo eu, o seu novo eu em Cristo, esse cresce todo dia para a glória de Deus. O nosso novo eu não se corrompe, ele se purifica a cada dia. Porque, como diz Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Preste atenção no versículo 18, eu sugiro que você leia juntamente comigo, em voz alta. Essa é a linguagem da fé. Vamos ler todos juntos? 2 Coríntios 4, 18. Vamos ler todos juntos. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Isso é maturidade espiritual. Quando nós
concentramos a nossa visão não na realidade palpável desta vida, com suas tristezas, com seus infortúnios, com suas tragédias, com suas desgraças. Mas quando nós concentramos a nossa visão espiritual nas coisas que se não veem, porque estas são eternas. Que possamos olhar para o nosso futuro como algo maravilhoso, algo glorioso, que Deus nos garantiu através de Jesus Cristo. E que, movidos por esta visão de futuro, possamos, dia a dia, testemunharmos daquilo que Cristo fez em nós. Que possamos viver de maneira humilde, tolerando os erros de cada um de nós, sendo pacientes um para com o outro e vivendo com fé e esperança. E assim podemos afirmar com Paulo que, apesar de o nosso homem exterior se corromper com o passar do tempo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém.